meus queridos, a paz do Senhor esteja com todos vocês nessa hora, amém? Eu quero deixar uma palavra aqui, direto do trono do Senhor, para a tua vida nessa hora, amém? No momento que você vier abrir esse vídeo, que você venha ser impactado por esta palavra, que fica lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34, amém? Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34, que diz assim: E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias, circunvizinhança, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide e vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu o pão e deu-os aos seus discípulos, para que os dissessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus aqui na sua gloriosa palavra, nós bem sabemos que por onde Jesus passava, iam acompanhando Jesus. Jesus sempre ia acompanhado dos seus discípulos e de uma numerosa multidão. Em certo tempo, essa multidão, elas estavam tão ansiosas ali para estar com Jesus, aprendendo seus ensinamentos e vendo os discípulos, que aquela multidão, já estava tarde o dia, aquela multidão ali, estavam com fome. E eles não queriam, Jesus não queria despedir o povo, mandar o povo embora, não. Jesus queria que o povo continuasse ali, ouvindo a sua palavra e os seus ensinamentos. Eles falam, despede, eles falam para Jesus, eles vão até Jesus e falam para Jesus: Jesus, despede o povo, para que eles vá às aldeias, vá a algumas vizinhanças para procurar mantimentos para se alimentar, porque já está tarde. Mas Jesus, ele não quer, porque Jesus, ele não quer despedir o povo. Jesus, ele não quer mandar o povo embora, ele quer que o povo continue ali para ouvir a sua palavra, porque maior do que o maná para alimentar a sua carne, era maior o maná que Jesus estava oferecendo, que era a sua palavra. Mas mesmo assim, Jesus compadeceu do povo e fala: olha, procura aí. Eles falam para Jesus que vai comprar, e Jesus fala para eles não ir comprar. Jesus fala: procura aí, se não tem, aí no meio. Aí eles encontram no meio daquela multidão um menino que estava carregando consigo apenas 5 pães e 2 peixinhos. Alguém improvável, alguém que aos olhos humanos não tinha nada. Aí eles vão até Jesus e falam: ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traz aqui. Os discípulos, eu creio ali que eles olham, eles não entendem absolutamente nada,
porque está andando com Jesus uma numerosa multidão, e para os olhos carnais, aqueles 5 pães e 2 peixinhos não era nada. Aí Jesus pega o menino ali, que às vezes não tinha nada. Jesus fala, manda trazer o que ele tem, porque é o que com ele tem que eu vou multiplicar. É com o que ele tem que eu vou saciar a fome dessa grande multidão. E Deus falando comigo fortemente através dessa palavra, Deus está falando nessa hora e está dizendo, o que é que você tem? Talvez você esteja olhando para você e fala, Jesus, mas eu não tenho nada. Jesus, mas eu tenho muito pouco. E Deus está falando, vem com o que você tem. Porque para você pode não ser nada, mas para mim é muito. Meu Deus. Você pode não ter nada, para você pode ser pouco, mas para mim é muito. Deus não quer saber a quantidade que você tem. Deus quer que você venha com o que você tem. Porque para você pode não ser nada, mas para Jesus é muita coisa. E tem gente que está querendo. Tem gente que está com fome. Tem gente que está querendo receber aquilo que tu tem aí guardado. Para você é pouco, mas Jesus diz, é no teu pouco que eu vou multiplicar. É no teu pouco que eu vou te usar. É no teu pouco que eu vou alimentar. Vem que tem uma multidão sedenta e precisando, querendo aquilo que você tem. Não se retenha. Deus quer te usar num pouco. Para os olhos de alguém, de muitos que estavam ali em volta, olhando aqueles 5 pães, inclusive os discípulos. Os discípulos, eles andavam com Jesus, eles andavam com Jesus, Jesus compartilhava coisas com ele, mas parece que eles ficavam limitando o poder. Ele não conhece realmente o Deus que eles estavam juntos. Eles ficam limitando o poder que Jesus tem. Parece que eles não confiam no poder do mestre. Eles não sabem realmente que é aquele todo poderoso que estavam todo o tempo com ele. Nós não podemos limitar o poder de Jesus, não. Nós não podemos limitar o poder do nosso Deus, não. Deus está falando, para vocês é pouco, mas para mim é muito. Traz, porque eu sou o dono do pão. E com esses 2 pães eu vou fazer uma padaria. Eu vou alimentar toda essa multidão aqui. E Jesus está falando, eu tenho um pouco. Você deve estar pensando aí agora, mas eu tenho muito pouco. Eu sei cantar muito pouco. Eu sei pregar muito pouco. Meu Deus, eu não sei quase nada, mas Deus está falando, vem. Que é nesse pouquinho aí que eu vou te usar. Não é muito não. Porque Deus quer manifestar o seu poder e a glória dele é no pouco. Porque se você tiver muito, não vai ser aperfeiçoado o poder de Deus na tua vida. Deus pega as coisas simples e as coisas improváveis para glorificar e para que o nome dele venha a ser glorificado. E para que o seu poder venha a ser aperfeiçoado. Deus está falando, eu sou simples, eu vou usar no pouco. Por quê? Porque ele pega o que não tem e dá e multiplica. E transforma e restaura. Ele pega quem está no lamaçal do pecado e transforma e lava e bota na mesa do príncipe. Coloca na mesa do grande para confundir os que são. Porque é assim que nosso Deus trabalha. Ele não vê como o homem vê, ele não trabalha como o homem trabalha, a forma de Deus trabalhar é diferente. E Deus está falando, é no teu pouco que eu vou te usar. É no pouco que você tem que eu vou multiplicar. É no pouco que você tem que eu vou fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas. Deus quer te usar no teu pouco, Deus quer te usar na tua simplicidade. Não limita o poder de Deus que você serve. Não limita o poder de Deus sobre a tua vida. Não limita, Deus quer te usar no teu pouco. Não se diminua, não se acha menor do que ninguém. Deus está falando, é na tua simplicidade que eu vou te usar. Traz o que você tem. Traz o que você tem, que você vai ficar impactado com o que eu vou fazer. Deus fala, traz os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos para cá. Deus fala, separa os cestos. Deus olha aqui na sua palavra, o que é que Deus fala? E repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos aos céus e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os seus discípulos diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram. Era tanto pão, tanto cesto que eles comeram, ficaram fartos.
Deus está falando, eu sou especialista em criar situação com o que não é, em gerar para o que não gera, em multiplicar para o que não tem nada. Lembra da viúva, lembra do azeite da viúva, que ela só tinha o quê? Um pouco de azeite. Ela tinha um pouco, Deus multiplicou. O nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus de multiplicação. É um Deus que faz coisas extraordinárias no improvável. O improvável, é no improvável que Deus vai fazer coisas grandes sobre a tua vida. É nas coisas simples que Deus vai fazer coisas grandiosas, para que o nome dele venha a ser glorificado e o poder dele se aperfeiçoa. É naquilo que está fraco, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza mesmo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele pega as coisas simples para nos mostrar que nós não fazemos pela força do nosso braço. Porque se tivesse cheio, eu ia falar, não foi Deus, porque já estava cheio. Mas ele pega as coisas simples, para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica. Ele pega um viciado, um drogado, que ninguém dá nada, lapida, trabalha e coloca ele para sentar na mesa dos príncipes, para mostrar que ele é Deus que faz. Para mostrar que ele é Deus que faz. Para confundir a lógica do homem. É assim que Deus faz. E Deus está te falando nessa noite para mim e para você. Não se detenha. Deus não despede ninguém com a mão vazia. Deus sempre tem para dar. E Deus está falando, Deus quer te usar na tua simplicidade. Continua adorando. Continua pregando. Continua ministrando. Porque é no teu pouco que Deus vai fazer coisas grandiosas. É naquilo que você acha que é incapaz que Deus vai fazer coisas grandiosas. Tem pessoas com fome e sedenta pelo que você tem aí guardado. Não fique sentado, não fique quieto. Deus tem chamado você para uma grande obra aqui nessa terra. Se levanta, segue em frente. Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vai te usar num pouco e naquilo que você tem. Porque Ele é Deus de poder, Deus de providência, Deus de multiplicação e Deus de milagre na tua vida. Amém? Jesus abençoa em nome do Senhor Jesus.